100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Brasil tem 1.546 casos confirmados de novo coronavírus, disse o Ministério da Saúde na tarde de ontem. Testes rápidos virão da China. Começa hoje vacinação contra a gripe, influenza e H1N1 para idosos a partir de 60 anos. Campanha de vacinação contra a gripe em idosos começa somente na quarta-feira em Campos. Ministro da Saúde fala sobre medidas restritivas nos estados. Beneficência Portuguesa funcionará como centro de combate ao coronavírus em Campos. E as cotações? O dólar fechou a semana em queda de menos 1,41%, vendido a R$ 5,02 na sexta-feira. Açúcar cristal saca 50 quilos, fechou a semana cotada a R$ 77,45. E a arroba do boi gordo seguiu em baixa, negociada em média na sexta a R$ 188,62 à vista, segundo o Rural Business. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. E a previsão do tempo para essa segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noites com muitas nuvens. Temperatura no momento 22 graus e a máxima chegando a 28. Mix Notícias. O Brasil tem 1.546 casos confirmados de novo coronavírus e 25 mortes até este domingo, no boletim emitido à tarde pelo Ministério da Saúde. Foram relatados 418 casos a mais em relação ao balanço anterior de sábado, um aumento de 37%, e 7 mortes foram contabilizadas nas últimas 24 horas. Todas elas aconteceram em São Paulo, que agora soma 22 mortes e também é o local com o maior número de casos, com 631. Até sábado eram 459. A taxa de letalidade da doença continua a mesma de sábado, 1,6%, segundo o governo federal. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, deu mais detalhes sobre os novos testes rápidos que chegarão nas próximas semanas, vindos da China e que serão doados pela Vale. Oliveira reafirmou o que disse no sábado, que os profissionais de saúde terão prioridade de ser testados em esses novos kits que dão os resultados em minutos. O objetivo é verificar quais desses profissionais que tenham apresentado algum sintoma foram contaminados pelo coronavírus e quais podem retornar ao trabalho. Ele afirmou que os novos testes são produzidos por uma empresa chinesa e são aprovados por agências reguladoras da China e pela Comissão Europeia, mas ainda não são validados pela Organização Mundial de Saúde. Mix Notícias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou neste domingo em entrevista sobre o início da vacinação contra a gripe, influenza e H1N1, que começa hoje para os idosos acima de 60 anos e os profissionais da saúde. Ele reiterou que essa vacina não protege contra o coronavírus. Segundo Mandetta, a organização da campanha caberá aos municípios. Ele pediu que a vacinação ocorra sem tumulto, não formem filas indianas, um atrás do outro, dê um espaçamento, alertou. O ministro também pediu que pessoas de fora do grupo não tentem passar na frente para que não falte vacina para o idoso e o profissional da saúde. E a campanha de vacinação contra a gripe terá início em Campos só na quarta-feira, dia 25. Os grupos prioritários nesse primeiro momento são idosos e trabalhadores da saúde. A data diferenciada foi estipulada pelo Ministério da Saúde, levando em conta vários critérios e para melhor estruturação dos locais de atendimento, com espaços amplos e arejados. As instituições hospitalares receberão equipes de imunização previamente agendadas. Os idosos nos pontos fixos e pela primeira vez em drive-thru, quando os idosos com dificuldade de mobilidade poderá ser trazido e assim não será necessário descer dos carros para serem vacinados. Também de forma inédita, a vacinação obedecerá a uma tabela de idade. Porém, será apenas um dia específico pela idade da pessoa, mostrando a fragilidade da saúde do município. A campanha tem que dar opções mais amplas, pois dessa forma as filas podem agravar a situação da propagação do coronavírus. Mix Notícias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu bom senso a governantes em relação a medidas restritivas que estão sendo adotadas pelos estados e municípios.
Ele citou, sem apontar o local, que houve cidades em que a prefeitura decidiu interromper o sistema de ônibus abruptamente e por isso profissionais da saúde não conseguiram chegar ao trabalho. É preciso definir o que é essencialidade, para que a gente não faça de uma paralisação total um remédio mais duro do que o próprio vírus. E esse remédio pode inviabilizar a nossa vida, afirmou Mandetta. Também disse que a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro no último sábado, que concentra no governo federal o poder para a adoção de restrições ao transporte de bens, a movimentação de pessoas e a manutenção de serviços durante a crise gerada pela epidemia do novo coronavírus, e que é importante informar bem a população sobre a duração das restrições. Quem dita o ritmo é o nosso próprio comportamento. Podemos ter que acelerar um pouco e diminuir um pouco o passo, até que a gente esteja bem. E o Hospital Beneficência Portuguesa será o centro de combate ao coronavírus em Campos. O anúncio foi feito pelo prefeito em um vídeo divulgado nas redes sociais na tarde deste domingo. Ele esteve na unidade junto à equipe técnica formada por profissionais médicos para fazer uma vistoria e, a partir desta segunda-feira, montar a estrutura que garantirá à população o atendimento em internação, leitos de UTI e exames necessários para enfrentar a pandemia na cidade. Até a tarde deste domingo, Campos investiga 15 casos suspeitos de coronavírus, sendo que 5 desses pacientes estão internados em estado grave e os demais permanecem em isolamento domiciliar. Mix Notícias. Os médicos da Prefeitura Municipal de Campos emitiram uma nota ontem reiterando total apoio a uma médica que se posicionou sobre a gravidade da iminência da propagação indiscriminada do coronavírus devido à falta de equipamentos necessários para a proteção dos trabalhadores da saúde envolvidos e também a falta de kits para a detecção do SARS-CoV-2. A notícia de uma jovem de 19 anos que deu entrada ontem no Hospital Ferreira Machado em estado gravíssimo e suspeita de Covid-19 causou comoção em todos. Em outro vídeo, um médico do Hospital Ferreira Machado também denuncia essa situação, indo mais além, pedindo que o poder público caia na real. Afinal, eles estão na linha de frente e comparou a situação deles como os soldados numa guerra, que são municiados com uma faca para enfrentar o inimigo que tem metralhadoras. Também cobra medidas de interdição do fluxo de pessoas que chegam à nossa cidade, citando as atitudes de Macaé, que fecharam e bloqueando a entrada da cidade de possíveis pessoas contaminadas, e como também em São João da Barra, onde uma barreira sanitária está orientando e barrando pessoas com quadros suspeitos. Nesse quadro, nós da Mix Campos conclamamos união e não disputas no campo político para uma situação tão grave que assola nossa cidade. É hora de agir. As medidas anunciadas são tardias, afinal, sabemos das condições dos hospitais públicos e contratualizados no que se refere às condições de trabalho e assistência da população. O prefeito se recusou a conversar com os médicos nesse novo período de greve, interrompido por causa da pandemia do coronavírus, o que ainda é notório, como nesses casos das denúncias de alguns médicos pedindo agilidade para a situação. As medidas têm que ser rápidas e objetivas. Cobrar os kits de testes e de proteção para os profissionais da saúde, os EPIs. Na sexta, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro publicou uma resolução que determina que médicos não atendam pacientes suspeitos de coronavírus se não tiverem seus EPIs à disposição. Estudos da pandemia do Covid-19 na China e na Itália indicam que a infecção dos médicos e enfermeiros que lidam com pacientes do Covid-19 pode chegar até 40% e que se prioriza no momento a saúde, pois muitas vidas estão em jogo. E para reforçar, pedimos que você, ouvinte, fique em casa, só saindo em caso de extrema necessidade. Mix Notícias. O município de Macaé decidiu adotar medidas ainda mais enérgicas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. O governo municipal de Macaé decretou situação de emergência e, através do decreto 39/2020, ficam suspensas todas as atividades laborais do município, nos âmbitos público e privado, durante o período de 23 e 29 de março. A suspensão vale para as atividades decorrentes da indústria de óleo e gás onshore, clínicas e hospitais em caráter eletivo. As instituições bancárias poderão abrir somente para fins exclusivos de pagamentos de benefícios. Essas determinações
visam aumentar o isolamento social e primar na ponderação dos princípios constitucionais pelo resguardado da vida humana, em detrimento da liberdade econômica e financeira. Serão criadas barreiras sanitárias nos acessos ao município, bem como no aeroporto de Macaé e na rodoviária, a fim de verificar as condições epidemiológicas das pessoas que entram em Macaé. A Prefeitura de São João da Barra também já tinha tomado essa medida, e o prefeito de Campos devia se mirar no exemplo de Macaé e São João da Barra e tomar medidas como estas de blindar a cidade. A Operação Coronavírus na BR-356 em Barcelos, São João da Barra, teve mais um dia de médicos, agentes da Vigilância Sanitária, do setor epidemiológico da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública atuando na barreira, checando procedência e realizando orientações. A preocupação é com o número de pessoas chegando ao município, que tem 5 casos suspeitos da Covid-19, além de 91 pessoas orientadas a ficar em regime de quarentena. Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes são provenientes do Rio de Janeiro, todos estáveis com sintomas leves. A barreira epidemiológica na BR-356 permite controlar esses dados e colocar em quarentena os pacientes de riscos, disse a secretária. Mix Notícias. O BNDES anunciou neste domingo a suspensão de cobrança de empréstimos por 6 meses em razão do coronavírus. Serão atendidos com ação setores como petróleo e gás, aeroportos, portos, energia, transporte, mobilidade urbana, saúde, indústria e comércios e serviços, num total de 30 bilhões de reais, sendo 19 bilhões para as operações diretas e 11 bilhões para as indiretas. O adiamento faz parte de um pacote de medidas que inclui a injeção de 55 bilhões de reais na economia para reforçar o caixa de empresas e apoiar trabalhadores que enfrentam efeitos da crise. O valor equivale a quase o total de desembolsos do banco ao longo de 2019. O dinheiro será direcionado a 150 mil empresas que têm 2 milhões de funcionários, segundo o banco. E a Justiça Federal deu neste domingo prazo de 72 horas para que os governos federal, estadual e municipal detalhem os planos de combate ao novo coronavírus no Rio de Janeiro e determinando que as autoridades informem número de leitos, equipamentos e funcionários temporários que serão necessários. A juíza Carmen Silva Lima de Arruda, da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, atendeu o pedido da Defensoria Pública da União. Ela intimou pessoalmente e com urgência o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, e a secretária municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Ana Beatriz Busk, a fornecerem informações. As principais questões são: qual a previsão de leitos dedicados e cronograma de instalação e disponibilização de hospitais municipais, estaduais e federais no estado do Rio de Janeiro dedicados, e qual a previsão da compra de EPI para os profissionais de saúde. Mix Notícias. Os royalties do petróleo do mês de março, referentes à produção de janeiro, caíram na conta dos municípios que integram a Bacia de Campos, enviados pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Campos coube o repasse de R$ 28.829.104, 5,5% superior à verba de fevereiro, que foi de R$ 27.320.839. Em comparação com os royalties de março do ano passado, a queda foi bem maior. Naquele período, o município recebeu em torno de 15% a mais. E os repasses desse mês para São João da Barra foram de R$ 9.210.359, 9,5% maior que o do mês anterior, que foi de R$ 8.410.385. No ano passado, a verba foi de R$ 8.886.726. Nos cofres de Macaé, foram creditados R$ 63.192.358, 1,4% de aumento em relação à verba anterior. Quissamã obteve o maior percentual em relação aos repasses do mês anterior, de 46,2%. Nesse repasse foram R$ 12.936.831, enquanto em fevereiro caíram na conta do município apenas R$ 8.845.727. Carapebus
ficou esse mês com R$ 3.934.698. Rio das Ostras com R$ 11.405.851. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória publicada em edição extra no Diário Oficial da União na noite de ontem, domingo, que permite que contratos de trabalho sejam suspensos por até 4 meses durante o período de calamidade pública. A medida é parte do conjunto de ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Mas ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias para não perder a validade. O governo federal defende a proposta como forma de evitar demissões em massa. A medida estabelece que no período de suspensão de contrato, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal. Esta ajuda, no entanto, não será de natureza salarial e o valor poderá ser definido livremente por meio de negociação entre empregado e empregador. O texto também prevê que a suspensão dos contratos não dependerá de acordo ou convenção coletiva. E o presidente Bolsonaro voltou a subir o tom contra os governadores neste domingo em entrevista gravada pela internet. O presidente chamou os governadores de exterminadores de empregos e que o povo vai saber que foi enganado por eles na crise do coronavírus. Ao responder perguntas sobre o que o governo federal estava fazendo contra o desabastecimento de alimentos e produtos nas cidades, o presidente disse que os governadores fantasiam a crise. Estamos fazendo contato direto com os prefeitos, porque é lá que o povo vive, não na fantasia de alguns governadores. Essa é uma crise muito pior que o próprio coronavírus vem causando no Brasil. Segundo ele, não é possível comparar o Brasil com a Itália no caso do coronavírus. O atraso do país europeu para tomar medidas contra a pandemia é apontado como exemplo a não ser seguido pelos demais países. Mix Notícias. O presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, disse que vê a possibilidade de crescimento do desemprego para mais de 40 milhões de brasileiros em decorrência da pandemia do coronavírus. É um número assustador, disse ele neste domingo em uma live com outros empresários. No Brasil, há mais de 10 milhões de desempregados. Acredito que o impacto será muito maior, disse Benchimol, e que defendeu a criação de um plano Marshall, pacote de reconstrução da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. O que temos até agora é uma gota no oceano. Tem que ser um plano de verdade. Os números são assustadores. O buraco é muito mais embaixo, disse ele. O governo cubano informou ter enviado uma brigada de médicos à Itália após receber pedido formal da Lombardia. Cuba tem alta taxa de médicos por capita, mas já confirmou 21 casos de coronavírus na ilha. Desde a Revolução de 59, Cuba exerce o que se convencionou chamar de diplomacia médica. Médicos cubanos estiveram na linha de frente do combate à cólera no Haiti e do ebola na África Ocidental. No Brasil, médicos cubanos foram enviados para os confins do país para ajudar no combate à dengue e na falta de atendimento continuado. No entanto, essa é a primeira vez que Cuba está enviando seu exército do jaleco branco a um país desenvolvido, a Itália. Mix Notícias. Enquanto autoridades se desdobram para aumentar a disponibilidade de leitos de UTI e respiradores para atender a pacientes graves infectados pelo novo coronavírus, outras carências gritam por atenção no controle da epidemia. Equipamentos de proteção individual, os EPIs, como luvas e máscaras essenciais para proteger os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus, já começam a faltar. Em Campos, essa falta foi denunciada pelos profissionais da saúde nesse fim de semana. O temor de desabastecimento de outros insumos médicos também acendeu o alerta na saúde pública. A epidemia levou a população a comprar máscaras e outros insumos que já faltam para a equipe médica. Disse aí Suzana Lobo, presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. A pandemia do novo coronavírus suspendeu praticamente todo o futebol pelo planeta, mas pode ir além. Em entrevista, Gianni Infantino, presidente da FIFA, levantou a possibilidade de um calendário mais enxuto, com menos competições. Precisamos estudar o impacto global dessa crise. Agora é difícil, não sabemos quando voltaremos à normalidade. Mas vamos olhar as oportunidades. Talvez possamos reformar o futebol mundial, dando um passo atrás, com diferentes formatos, menos torneios, porém mais interessantes.
afirmou Infantino ao Diário Italiano. Bem, a saúde primeiro e depois tudo mais. É esperar o melhor e se preparar para o pior, sem pânico. As federações e ligas devem seguir as recomendações dos governos, salientou o dirigente, que prepara uma força-tarefa para ajudar clubes e federações do impacto econômico que o coronavírus traz com suspensões e paralisação de campeonatos. Mix Notícias. Fique ligado. A partir de hoje, você vai ouvir às 6 da noite, Mix Notícias, segunda edição. Você ouviu Mix Notícias. Mix.